Bom dia. Mais uma vez, o nosso culto será transmitido por meio de uma mensagem gravada. Aproveite e reúna a sua família para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Que a graça e misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações para entendermos a sua palavra. Hoje teremos a participação de alguns integrantes do grupo Sal da Terra para nos trazer uma música, juntamente com o Osmir, que é o nosso PPHmista. E eu convido para ouvirem esta música. Você já alguma vez ouviu ou falou a frase "vai dar tudo certo"? Ouvimos essa frase todos os dias.
Tem inclusive uma música de Valdeci Aguiar, que foi regravada por Zezé de Camargo e Luciano, e parte dessa música diz assim: sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, tudo vai dar certo. Será que tudo vai dar certo mesmo? Mesmo diante de uma doença grave ou da morte de um ente querido? Nesta semana tivemos a terrível notícia da morte de um menino de 1 ano e 8 meses. Deu tudo certo? Aos nossos olhos, absolutamente não. Pelo contrário, deu tudo errado. Eu convido para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que ele sofresse muitas coisas e que fosse morto. Diante dessa afirmação, Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. É como se Pedro dissesse: ninguém vai sofrer, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. É só ter fé. Diante disso, Jesus foi duro com Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Arreda, Satanás. Na NVI, a tradução diz: para trás de mim, Satanás. Jesus está dizendo a Pedro que deveria voltar à sua posição original, ou seja, para o qual ele foi chamado, isto é, andar atrás de Jesus, seguir os seus passos, ser o seu discípulo. Imagina se um filho pequeno chegasse ao pai ou mãe e dissesse: pai, senta no banco de trás que eu vou dirigir o carro. É claro que um pai sensato diria: sai aí da frente, senta no banco de trás, eu sou o motorista. É isso que Jesus estava dizendo a Pedro. E Jesus continua dizendo: você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. É como se Jesus dissesse: você está atrapalhando os propósitos de Deus. Você não pensa como Deus pensa. Então Jesus, se referindo aos discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, quer me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos aqui 3 condições para alguém ser um discípulo de Jesus. A primeira condição é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de pensar e se preocupar em si mesmo e colocar o propósito de Deus em primeiro lugar. A segunda condição é tomar a cruz. Tomar a cruz significa estar preparado para enfrentar sofrimentos e até a morte, se necessário, por causa de Cristo. A terceira condição é seguir Jesus. Seguir Jesus significa acompanhar Jesus. Significa deixar que Ele mostre a direção certa. Deixar que Ele mostre os passos que devemos andar. No versículo 25, Jesus inverte a ordem natural. Em vez de viver a própria vida, o próprio caminho, é viver o propósito de Deus, mesmo que este nos leve ao sofrimento e morte. Mas é este o caminho que nos promete vida eterna. O versículo diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ninguém pode salvar a si mesmo com as suas próprias forças. Nem sendo bonzinho ou extremamente religioso, o único que pode salvar é Jesus. No versículo 26, Jesus faz uma pergunta: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Em outras palavras, de que adianta conquistar muitas coisas neste mundo e ir para o inferno? O que é mais importante, a vida ou as coisas deste mundo? Tem uma história, não sei se realmente aconteceu, mas diz que um ladrão chegou para assaltar um cara dizendo: "Me dá o dinheiro aí ou a vida?" E o cara respondeu: "A vida, porque do dinheiro eu preciso." Pode parecer uma piada, mas tem muita gente que vive assim. Vive extremamente preocupado com bens, trabalho, saúde, segurança e não se dá conta de que a vida é o mais importante. Não uma vida que termina com a morte, mas a vida que só Jesus pode dar, mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos e morte. Amados, podemos desse texto tirar muitas lições, mas eu quero destacar a importância de que nem sempre vai dar tudo certo conforme planejamos, projetamos e sonhamos. O nosso dever é deixar Jesus ir à nossa frente, deixar que os seus planos se cumpram em nossa vida, que estejamos prontos para obedecer aos propósitos de Deus, assumindo um verdadeiro compromisso com Cristo, mesmo que isso nos leve a sofrer e morrer por amor do seu nome. Afinal de contas, a vida em Cristo e com Cristo vale muito mais do que ganhar o mundo inteiro. Pedro aprendeu essa lição de Jesus. Ele renunciou aos seus próprios interesses, assumiu o preço da cruz e seguiu Jesus até o fim. E eu termino com 3 perguntas para refletirmos um pouco. A primeira pergunta é: você já renunciou a si mesmo para que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida? A segunda pergunta é: você está disposto a carregar a cruz de Cristo como um fiel discípulo, mesmo que isso lhes traga muito sofrimento e lhe custe a própria vida? E a terceira pergunta é: você já é, de fato, um seguidor de Jesus? Que essas palavras permaneçam em nossos corações e que pratiquemos aquilo que ouvimos. Eu convido vocês para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, por poder ouvir o teu chamado, ouvir a tua palavra. Perdoa-me por todas as vezes que eu tenho sido egoísta, pensando apenas em meus próprios interesses e por não ter obedecido aos teus propósitos. Ajuda-me a renunciar aos meus desejos egoístas. Ajuda-me a tomar a tua cruz, mesmo que eu tenha que sofrer e morrer por amor a ti. E ajuda-me a seguir-te fielmente até o fim. Eu quero ser um fiel discípulo teu. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar desejando as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Que todos tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana.